Seja bem-vindo ao treinamento de fiscais. Apresentar-se à coordenação para início das atividades. Apresente-se à coordenação para instruções de suas atividades e recebimento do material de trabalho. Importante: a partir desse momento, os fiscais deverão, assim como os candidatos, guardar o celular dentro do envelope para a guarda de pertences. Você deverá levar documento oficial de identificação com foto, caneta, relógio de pulso, o manual de aplicação. A vestimenta recomendada para o dia de trabalho é camiseta ou camisa branca, calça jeans ou social, calçado fechado e confortável que não emita som ao caminhar. No dia da aplicação, é proibido usar bermudas, roupas curtas ou decotadas, chinelo, óculos escuros, sapatos que emitam som. Recebimento do material para aplicação da prova. Receba da coordenação o envelope plástico transparente contendo relógio de papel para controle do tempo de prova, envelope plástico para retorno das folhas de respostas, da lista de presença e o controle do uso de sanitário, folhas de respostas da prova objetiva personalizadas, folhas de respostas da prova discursiva personalizadas, crachá adesivo de identificação de fiscal, controle do uso do sanitário, lista de presença com ata de ocorrência no verso, etiquetas adesivas. Receba também do chefe de local os envelopes plásticos para guarda de pertences dos candidatos, coletor de impressão digital, detector de metais. Antes de dirigir-se à sua sala, verifique com o chefe de local se haverá sanitário para a utilização exclusiva dos candidatos que terminaram a prova, pois, caso não haja, os fiscais deverão avisar aos candidatos que eles não poderão ir ao sanitário após a entrega das folhas de respostas. Verificação e preparação da sala. Ao chegar na sua sala de aplicação, realize as seguintes ações. Verifique se a iluminação da sala está adequada e abra as janelas, se for o caso. Arrume e confira se o número de cadeiras e carteiras corresponde ao número de candidatos de sua sala. Colhe o relógio de papel na frente da sala. Colhe os números nas mesas conforme as instruções. Mantenha as folhas de respostas da prova objetiva e a folha da versão definitiva da prova discursiva na mesa do fiscal, dentro do envelope que foi entregue a você. Atenção! Neste momento você não deve assinar nenhuma folha de respostas. Tal procedimento somente será realizado quando o candidato terminar sua prova e entregá-la a você. Recepção dos candidatos na porta da sala. Primeiramente, oriente o candidato que, caso queira utilizar o sanitário, que o faça antes de ser identificado e entre na sala de prova, pois após este procedimento, o candidato somente poderá ausentar-se para ir ao sanitário após decorrido o período mínimo previsto no seu manual. Solicite o documento oficial de identificação original com foto. Confira, pela foto do documento, se a pessoa que se apresenta é a mesma do documento. Caso não seja possível realizar com absoluta certeza a identificação do candidato através da foto presente no documento de identificação, encaminhe o candidato ao chefe de local para que sejam tomadas as devidas providências. Tome cuidado com os homônimos, nomes idênticos, verificando nome e número no documento de identidade. Não retenha nenhum documento do candidato a não ser por ordem expressa da coordenação. Verifique na lista de porta se o candidato pertence à sala. O candidato não assina a lista de presença no momento da entrada. Lacre de pertences. Enquanto um fiscal recepciona os candidatos na porta da sala e faz a conferência da documentação, o segundo fiscal deve orientar os procedimentos de lacre de pertences. Entregue o envelope plástico para o candidato realizar a guarda de seus pertences.
Detecção de metais. Após o lacre de todos os pertences, realize o procedimento de detecção de metais no candidato, conforme instruções de utilização do detector de metal recebidas no treinamento com o chefe de local. Realize a detecção de metais com muita atenção, porém seja ágil para não atrasar o andamento do concurso. Caso seja encontrado algum aparelho de escuta eletrônica com o candidato, comunique imediatamente ao chefe de local. Somente após, o candidato poderá se dirigir à sua carteira, identificada com a etiqueta numérica correspondente ao presente na lista de porta. O envelope de guarda de pertences deverá ficar embaixo da cadeira onde o candidato encontra-se sentado. Importante: se na sala onde você se encontra houver algum candidato que você tenha amizade próxima ou vínculo familiar, comunique à coordenação para que as devidas providências sejam tomadas. Recebimento do pacote com as provas. Receba do fiscal volante o pacote plástico branco lacrado com as provas. Verifique os seguintes itens na etiqueta do pacote: data e período de aplicação da prova, bloco, número da sala, cargo e quantidade de provas da sala. Somente libere o fiscal volante depois de conferir os itens acima do pacote e certificar-se que o pacote está lacrado. Não abra o pacote de provas neste momento. Siga o cronograma do manual. Avisos aos candidatos no início da prova. Leia em voz alta os avisos presentes no seu manual de aplicação. Distribuição das folhas de respostas. A distribuição das folhas de respostas deverá ser feita da seguinte forma: solicite aos candidatos que levante a mão assim que forem chamados pelo nome completo. Chame em voz alta o candidato pelo nome completo, constante na folha de respostas da prova objetiva. Vá até a mesa do candidato, confira o nome do candidato através do documento oficial de identificação com foto e entregue a folha de respostas da prova objetiva. Realize o procedimento completo para cada candidato com muita atenção. Observe se não há candidatos homônimos, nomes idênticos, para não entregar material trocado. Neste caso, confira o número do documento de identidade. As folhas de respostas dos candidatos ausentes deverão permanecer na mesa do fiscal para a realização dos procedimentos explicados posteriormente neste vídeo. Para a distribuição das folhas de respostas da prova discursiva, realize o mesmo procedimento de distribuição das folhas de respostas da prova objetiva. Apresentação do pacote de provas. Mostre e informe, em voz alta, a todos os candidatos da sala que o pacote se encontra lacrado e inviolado. Não sacuda o pacote de provas. Ao mostrá-lo aos candidatos, pegue o pacote pelas laterais e segure firme todo o conteúdo. Convoque 2 candidatos para atestarem e assinarem o termo de abertura do pacote de provas que se encontra no verso da lista de presença. Após a coleta destas assinaturas, proceda à abertura do pacote de provas. Abertura e distribuição dos cadernos de questões. Abra o pacote de provas. Em salas com mais de um cargo, as provas estarão separadas por cargo em envelopes transparentes. Abra o envelope transparente de um cargo e identifique os 4 tipos de prova diferentes. Peça para que os candidatos concorrentes ao cargo levantem a mão. Realize a distribuição dos tipos conforme demonstrado no vídeo. Essa distribuição visa impedir que candidatos sentados em mesas vizinhas tenham o mesmo tipo de prova.
Após a conclusão da entrega do primeiro cargo, repita o passo anterior e realize a entrega do segundo cargo. Repita os passos anteriores até que todos os candidatos recebam as provas. Caso tenha candidato que realizará a prova com fonte ampliada na sua sala, coloque-o na última mesa de uma das fileiras. Verificação da prova e informações sobre o preenchimento da folha de respostas. Após a distribuição das provas, solicite que todos os candidatos confiram o cargo da prova que receberam, o número de questões da prova, se há falhas de impressão. Leia, junto com os candidatos, as informações constantes na capa da prova e esclareça sobre o modo correto de preenchimento da folha de respostas. A folha de respostas deve ser preenchida com caneta transparente de tinta azul ou preta. Informações aos candidatos. Informe em voz alta aos candidatos que a partir deste momento é proibida a comunicação entre eles. Informe também que é necessário aguardar o sinal de início da prova com a página das instruções virada para cima. Atenção fiscal! Em caso de eliminação de um candidato, você deve informá-lo sobre o fato e efetuar a anotação na ata de sala, registrando o nome do candidato, número de inscrição, o horário e o motivo da eliminação. O candidato eliminado não poderá continuar realizando a prova e deverá sair da sala de aplicação. Caso o candidato insista em continuar na sala ou tumultue a aplicação, registre o fato em ata e solicite apoio do chefe de local. A eliminação de um candidato é uma ocorrência grave. Portanto, caso não se sinta seguro para realizar esse procedimento, solicite apoio do chefe de local. Aviso de início das provas. Autorize o início das provas e informe aos candidatos que qualquer questionamento deve ser feito em voz alta. Informe que dúvidas referentes ao conteúdo das questões deverão ser contestadas através de recurso após a publicação do gabarito preliminar. Caso ocorra atraso no início da prova em sua sala, a diferença de tempo deverá ser acrescentada ao término, assegurando aos candidatos o tempo de duração de prova previsto no seu manual. Cada sala terá seu controle de tempo individual. Não é necessário o coordenador passar avisando o início. Portanto, controle suas atividades dentro do tempo e siga rigorosamente este manual. A partir deste momento, os fiscais deverão manter a vigilância durante todo o tempo de prova. Caso haja alguma suspeita de cola ou conversa entre os candidatos, alerte os envolvidos e, se necessário, os troque de carteira, registrando esse procedimento na ata da sala. Em hipótese alguma, o fiscal deverá exercer qualquer tipo de pressão, inclusive psicológica, para que os candidatos apressem o término de suas provas, mesmo que haja somente um candidato em sala realizando as provas. Atenção! Nos casos de alteração psicológica ou fisiológicas temporárias e de necessidade extrema, que o candidato necessite ausentar-se da sala antes do horário previsto no seu manual, solicite a presença do chefe ou subchefe de local para que sejam adotadas as medidas necessárias. Controle de presença e identificação. Dirija-se à mesa dos candidatos e realize os seguintes procedimentos. Colete a assinatura na lista de presença no campo indicado para essa finalidade. Importante: se houver erro no nome ou documento do candidato, registre a necessidade de correção no verso da lista de presença no campo Correção de dados do candidato. Solicite que o candidato preencha o tipo de prova que está realizando, caso ainda não tenha feito. Nos cargos de segundo tenente. Provas da tarde. O candidato precisa assinalar na sua folha de respostas, no campo Número de prova, o número da prova que recebeu, constante no caderno de questões, e a língua estrangeira que o candidato optou. Colha a impressão digital do polegar direito do candidato em campo específico na folha de respostas. Oriente o candidato para que limpe o dedo após a coleta da digital, evitando assim que vestígios de tinta danifiquem a folha de respostas. Após a coleta de todas as assinaturas, verifique se o número de candidatos presentes confere com o número de assinaturas na lista de presença. Candidatos ausentes. Anote a palavra ausente no local destinado à assinatura dos candidatos para os não presentes na realização da prova, nos seguintes documentos: lista de presença, folhas de respostas.
Na folha de respostas do candidato ausente, assine no campo Assinatura do fiscal. Preencha o alvéolo de indicação de candidato ausente conforme a figura. Registre na lista de porta o número de presentes e ausentes. Sanitários liberados. Somente após o horário descrito no seu manual, os candidatos poderão utilizar os sanitários, um de cada vez, e deverão ser acompanhados pelo fiscal volante por todo o trajeto. O candidato deverá levar o documento de identificação para ir ao sanitário. Registre no formulário Controle de uso do sanitário, no campo indicativo do nome do candidato, o horário de saída para o sanitário e retorno à sala de prova. Importante: o candidato não poderá ir ao sanitário portando bolsas, papéis ou equipamentos eletrônicos. O candidato que terminar a prova poderá ir embora, porém não poderá levar o caderno de questões. Somente após o horário descrito no seu manual, o candidato que terminar as provas poderá se retirar, porém não poderá levar o caderno de questões nem qualquer anotação de suas respostas. Quando o candidato finalizar sua prova, vá até a mesa dele e realize os seguintes procedimentos. Retenha a prova e verifique se o candidato não retirou nenhuma página ou pedaço de papel. Verifique se a folha de respostas está preenchida e assinada. Assine a folha de respostas no campo destinado à assinatura do fiscal. Somente após realizar os procedimentos acima e não identificar nenhuma irregularidade, libere o candidato para ir embora. Lembrando que os candidatos que finalizarem a prova não poderão utilizar os mesmos sanitários que os candidatos que ainda estão realizando a prova. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site www.institutoaocp.org.br após a aplicação das provas. O espelho da folha de respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico do Instituto AOCP na mesma data da divulgação do resultado da prova, ficando disponível para consulta durante o prazo recursal. Aviso dos 30 minutos finais. Avise os candidatos, em voz alta, que restam 30 minutos para o encerramento da prova, inclusive para o preenchimento da folha de respostas. Fim da prova. Após o aviso de encerramento, solicite aos candidatos que parem de escrever e deixem a caneta sobre a carteira. Caso persistam, solicite a entrega da folha de respostas sob pena de eliminação e, se o candidato ainda se negar a entregar, registre o fato em ata. Os 3 últimos candidatos deverão permanecer para o fechamento do envelope da sala. O candidato poderá ir embora e levar o caderno de questões. Somente a partir do horário definido no seu manual, o candidato poderá deixar o local de realização da prova em definitivo e levar consigo o caderno de questões. E ordenação dos documentos e fechamento do envelope contendo a lista de presença e as folhas de respostas. Verifique inicialmente se houve candidato que entregou a folha de respostas em branco, sem nenhum tipo de anotação, e faça a anotação na ata da sala, conforme o exemplo. Não intercale as folhas de respostas da prova objetiva com as folhas das provas discursivas. Forme pilhas separadas de cada prova. Coloque a lista de presença, todas as folhas de respostas, inclusive dos ausentes, e o controle de uso do sanitário dentro do envelope de retorno das folhas de respostas e proceda ao seu fechamento. Lacre o envelope e colete a assinatura dos fiscais e dos 3 últimos candidatos no termo de fechamento da sala, impresso na parte de fora do envelope.
Os cadernos de questões não deverão ser colocados dentro do envelope de retorno das folhas de respostas. Estes deverão ser devolvidos à coordenação. Entrega do material ao chefe de local. Transporte o material até o chefe de local e aguarde sua liberação. Haverá porte de arma. Para este concurso, há previsão de solicitação de porte de arma ao candidato amparado pela Lei Federal 10.826, conforme subitem 10.11 do edital de abertura. Sendo assim, contaremos com o apoio de uma equipe especial para a guarda das armas, destinada exclusivamente aos candidatos que tiveram atendimento especial deferido. O acautelamento deverá ocorrer em uma sala separada especificamente para essa ação, em local distante das salas de aplicação. Atenção! Não haverá acautelamento de armas para os candidatos que não tiveram o pedido deferido. Atenção! Teremos também identificação dos candidatos pelo app de foto. Normas de conduta dos fiscais. É estritamente proibido o uso de celular pelo fiscal de sala, assim como comer dentro da sala ou se ausentar da mesma sem prévia autorização. O fiscal não deverá retirar da sala nenhum material de prova. Em caso de dúvida, solicite que o chefe de local venha até a sala. Não permita que o candidato faça uso de calculadoras, celulares, livros, apontamentos, cadernos ou qualquer tipo de consulta. Não se distraia com conversas, leitura de jornais, revistas, livros e principalmente com a leitura do caderno de questões. Quando tiver necessidade de ausentar-se da sala, faça-o da forma mais breve possível para não prejudicar o andamento do trabalho. O fiscal que permanecer na sala deve redobrar a atenção com os candidatos até o retorno do outro fiscal. Não sente sobre a carteira. Utilize a cadeira para descansar. Não permaneça muito tempo ao lado de um mesmo candidato. Os fiscais não podem, em hipótese alguma, fazer anotação na folha de respostas do candidato, mesmo que ausente, exceto assiná-la no campo destinado à assinatura do fiscal e anotar a palavra ausente no local da assinatura do candidato, se for o caso. O fiscal de sala não deverá comer na sala de prova. O chefe de local informará o local designado para a alimentação da equipe. Fiscal, não tome atitudes precipitadas. Qualquer evento não previsto no seu manual deverá ser comunicado ao chefe de local. Boa aplicação!